Nós estamos transitando com você para o segundo domingo do tempo comum. E eu quero, meus queridos irmãos, nós estamos retomando o chamado tempo comum. Por que tempo comum, Padre Sandro? É o tempo litúrgico das coisas ordinárias da vida da Igreja Católica. Vamos retomar a normalidade de nossa vida na ordinariedade da vida da Igreja de Cristo, caminhando com Cristo rumo ao Pai. Somos convidados a confiar no poder de Jesus Cristo, que leva a Maria a pedir hoje, inusitado. É interessante o pedido de Nossa Senhora. E esse tempo comum é inaugurado exatamente pela reflexão do Evangelho de João 2, de 1 a 11, o primeiro milagre de Jesus, que nos apresenta a narrativa das bodas de Caná. E é ali que Jesus iniciou a sua vida pública, de uma maneira até festiva, de maneira solene, num casamento, na celebração das bodas de amigos. Interessantíssimo, porque o gesto de Caná, demonstrado por São João, quer significar que Jesus é o Verbo de Deus que contraiu com a natureza humana um casamento, um pacto nupcial. A mesma certeza de que Jesus atenderá o pedido de Maria deve mobilizar os filhos e as filhas de Deus na busca do rosto sereno, o rosto radioso de Cristo. Pela fé, pela vida, nós nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos do Pai e devemos, neste tempo comum, colocar nas suas redentoras impressões, as impressões digitais, os nossos pedidos, as nossas provações, as nossas necessidades, as nossas alegrias e a doce esperança e consoladora, a alegria cristã, a esperança, a fé e a ação concreta, elas andam juntas e devem com certeza iluminar todo o tempo. Porque nesse segundo domingo do tempo comum, Maria vai nos ensinar a fazer tudo que Ele nos mandar. Esse é o domingo do Evangelho de João, o primeiro milagre que Jesus fez lá nas bodas de Caná. Ainda já estamos saindo do ciclo da Epifania e, de fato, é por meio dele que o Senhor manifestou. Quem vai partilhar tudo isso comigo, você, falando desta água, deste vinho, que simbolizam, é o nosso querido arcebispo, Dom Manuel Delson. Seja bem-vindo, Dom Delson, a paz e a misericórdia para o Senhor. A paz na misericórdia, Padre Sandro e todos os que nos acompanham. É uma alegria podermos refletir sobre este Evangelho, primeiro milagre de Jesus. É um Evangelho riquíssimo, porque sendo o primeiro milagre que Jesus fez e justamente numas bodas de casamento, que já tem uma indicação de que as núpcias celebradas e que são sinais de uma grande festa que Deus realiza, de um grande matrimônio que Deus realiza entre Ele e a humanidade. Deus faz essa aliança de amor com a humanidade. E por isso que esse primeiro milagre de Jesus se dá em bodas de Caná. Aqui nós temos alguns elementos para refletir o significado do vinho e da água. Nós sabemos, a água nos lembra o nosso batismo, que nos purifica, mas é um elemento natural, né, que nos é dado. A nossa vida, o nosso corpo, ele é feito com água. Uma grande parte do nosso organismo necessita de água, né? Então nós somos, de certo modo, água. E a água está aqui, faz parte da nossa natureza, do nosso ser. Por isso precisamos continuamente bebermos água, e água é vida, água é saúde. Mas numa festa de casamento, numa núpcias, era necessário que a alegria fosse preservada.
E a alegria, ela vem pela bebida, pelo vinho. O vinho aqui representa a alegria. E essa alegria, ela precisa ser processada como a uva que nos dá o vinho, ela precisa ser amassada, deixada fermentar e depois fazer todo um processo para tirar o vinho. Mas o vinho também já nos indica o vinho utilizado por Jesus na instituição da Eucaristia. O vinho de uva que Jesus, na ceia, na chamada ceia eucarística, a última ceia, ele instituiu a Eucaristia com o vinho sendo oferecido, e esse vinho, que é o seu sangue que foi derramado na cruz para nos salvar. Então, já é um sentido muito forte, simbólico, da presença do vinho no primeiro milagre de Jesus Cristo em bodas de Caná. Então, o significado da água e do vinho, nós podemos lembrar dois sacramentos: o sacramento do batismo, que nós somos lavados com a água e recebemos o Espírito Santo, e a Eucaristia, quando consagramos o vinho, que se torna o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O milagre de Jesus é o milagre de nos transformar pelo sacramento do batismo e nos alimentar pela Eucaristia. O batismo nós recebemos uma única vez e a Eucaristia nos é dada todos os dias para nos alimentar da presença do Senhor, que se faz vinho, que derrama o seu sangue para nós, para nos salvar, para que tenhamos alegria. A Eucaristia nos enche da alegria. Agora, vejo como a presença de Jesus, dos discípulos e Nossa Senhora nas bodas de Caná já nos fala muito. Jesus estava presente naquela festa, não tinha iniciado ainda o seu ministério. Maria, a mãe de Jesus, Maria Santíssima, percebe que o vinho tinha acabado. E aí faz essa observação para Jesus: olha, acabou o vinho. E Jesus dá uma resposta que já faz referência àquela outra situação da sua entrega. Mulher, a minha hora ainda não chegou. A hora, né, que Jesus fala e que depois o Evangelho repete várias vezes: a minha hora ainda não chegou, mas quando chegar, tudo será consumado. A hora da entrega, da imolação. Então, esse primeiro milagre já tem todas essas indicações. E a presença de Maria, que é uma presença intercessora, daquela que pede e que confia. Maria não duvidou. A resposta que Jesus deu: mulher, ainda não chegou a minha hora, talvez não tenha entendido, mas ela foi logo falando para as pessoas que estavam aí na festa, cuidando, servindo, inclusive os discípulos também: façam tudo o que ele disser. E aí Jesus mandou encher 6 talhas de água. E depois que encheram, ele mandou tirar e levar para o mordomo, e aí estava o milagre. A água tinha se transformado em vinho. E a festa continuou. E a alegria daquele casal continuou. A festa perdurou. Deus quer que a nossa vida seja uma festa permanente. E aí a garantia de que a nossa vida seja alegre, seja uma festa, seja um momento de confraternização, congraçamento, de alegria,
é estarmos na presença de Jesus. Quando estamos na sua presença, Ele garante que a nossa alegria será duradoura. E também devemos sempre nos colocar junto de Maria, para que ela esteja sempre intercedendo por nós, e vamos sempre precisar da intercessão dela, para que os milagres aconteçam na nossa vida, para que a alegria continue, para que Jesus Cristo esteja sempre dando a água que nos purifica, a água do nosso batismo, esteja sempre nos dando a Eucaristia para nos fortalecer, e Maria vai estar sempre do nosso lado, porque quando estamos com ela, temos a certeza de que estamos com Jesus. Quando estamos com Jesus, temos a certeza absoluta que Maria está do nosso lado. Então é um evangelho para ser lido, meditado, refletido e experimentar todas essas intuições que vêm para nós, para podermos viver com alegria na presença do Filho de Deus. E se em algum momento nos faltar alguma coisa, sabemos que temos a quem recorrer, a Jesus. E sabemos que os nossos pedidos, os nossos rogos, as nossas preces chegam até Jesus pela mediação, intercessão de Nossa Senhora, que tem um poder muito grande, um poder que foi dado pelo próprio Deus, que a escolheu para ser a mãe do seu Filho. Por isso ela é a rainha do céu e da terra e a grande intercessora de todos nós, a Virgem, a Imaculada Conceição, Mãe de Jesus e nossa Mãe. Que beleza, Dom Delson. E é como o senhor está dizendo também, ela foi intercessora e ela faz essa unidade. Jesus escutando ela, a natureza divina, acolhendo a natureza humana e, além de mais, a intercessão, como o senhor disse também, da Virgem Maria. Por isso, nesse segundo domingo do tempo comum, tempo ordinário, a primeira leitura é extraída de Isaías 62, de 1 a 5, o rema centrante: a esposa é a alegria do marido. Interessantíssimo, porque a imagem do amor do marido pela esposa é uma imagem que define, ao formar muito feliz, o imenso amor. O amor não busca ser desmentido, é uma realidade divina pelo seu povo. Interessante ainda, é verdade que Jerusalém, a esposa, abandonou Deus e correu atrás de outros deuses. A situação antiga de Jerusalém, ela é evocada discretamente, abandonada, devastada, mas a preocupação essencial do profeta é sublinhar o rejuvenescimento operado pela misericórdia, pela graça de Deus a essa esposa. E uma grande novidade, uma tão inesgotável do amor de Deus, que sem se mostrar marcado pelo passado, desposa, entre aspas, a cidade, a noiva, e passa a chamar-lhe minha preferida. Deus não esquece o seu amor. E que apesar das falhas humanas, dos limites da esposa, lá no passado, continua a amar. E é esse amor que nunca será quebrado, que vai rejuvenescer a revelação, que vai possibilitar um novo casamento e que vai transformar a esposa infiel numa coroa esplendorosa, um diadema real. Quem vai continuar comigo e você é o nosso querido arcebispo, nessa primeira leitura tão bonita, Dom Delson, essa figura dessa esposa infiel que vai se transformar numa esposa fiel, o povo escolhido pelo Senhor, a seus limites, as suas limitações. O que o senhor pode comentar sobre isso? A comunicação do profeta Isaías, ela é muito rica de imagens, né? E essa imagem do casamento, das núpcias, é uma imagem recorrente no discurso do profeta. Jerusalém é a esposa e o noivo é Deus,
que cuida, que protege, que a toma em casamento, que se responsabiliza, que faz tudo por ela. Mas o grande objetivo desse anúncio está nos primeiros versículos aqui, que o profeta indica: por amor de Sião. Sião é o povo de Deus, Jerusalém, a cidade de Jerusalém, o povo de Israel. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei enquanto não surgir nela um luzeiro, a justiça, e não se acender nela como uma tocha a salvação. Esse versículo já nos dá o compromisso de Deus para com o povo de Israel. Deus não descansa enquanto a luz divina não tomar conta da cidade de Jerusalém, do povo de Israel, de Sião, no envolvimento de amor, e que este movimento do amor de Deus para com o Israel e para com a humanidade, o grande objetivo é a salvação. Salvação é um termo bíblico, é um termo teológico para nos dizer o grande objetivo de Deus em relação à humanidade depois do pecado é a salvação, que é o resgate do jugo do pecado, principalmente do pecado que nós herdamos dos nossos pais, mas do pecado que vai sendo atualizado na história humana, de injustiças, de conflitos, de violência, de falta de amor, de falta de respeito. Então, os pecados são tantos e de tantas qualidades, mas o poder divino é muito maior do que isso, porque justamente Deus toma a humanidade como sua esposa e cuida dela como se deve cuidar da esposa. E a alegria do esposo é a esposa. A alegria de Deus é a humanidade. A glória de Deus é o ser humano. O ser humano é o ser criado por Deus com mais perfeição. Por isso que Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Mas a humanidade corrompida pelo pecado precisa ser salva. E aí é o amor de Deus que vem em socorro da humanidade. E Deus mesmo vem através do seu Filho, uma luz que vem tirar a humanidade das trevas, do erro, do pecado, das injustiças, das guerras, das opressões todas. Deus vem em socorro e essa é a nossa esperança. Deus não desiste do seu povo, Deus não desiste da humanidade. E aí o profeta desenvolve a comunicação dessa mensagem com essas imagens nupciais, do casamento, do noivo, da noiva, para nos falar do amor de Deus por nós e aquilo que já nós comentávamos em relação ao Evangelho das bodas de Caná, dessa simbologia que representa o amor de Deus por nós. A aliança de amor de Deus, ela é definitiva. Da parte de Deus, nós sabemos que Deus não rompe a aliança. E a aliança selada com o sangue do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aliança, ela é definitiva, o resgate já aconteceu e Deus se volta para a humanidade com o mesmo amor, com a mesma verdade, com a mesma intensidade, dando-nos a oportunidade de nos voltar para Ele e então, na presença dEle, encontrarmos misericórdia, compaixão, salvação. A temática de fundo
deste texto do Evangelho do profeta Isaías, justamente a salvação de Deus que vai se atualizando nessa relação de Deus com a humanidade, sempre uma relação de amor, uma relação em que Deus coloca o seu coração para os seus. Então, tenhamos diante dos nossos olhos essa decisão divina de nos salvar, de nos redimir, e esse compromisso, essa aliança de amor de Deus, que é uma aliança permanente, uma aliança duradoura. Quando o ser humano, pessoalmente ou como comunidade, descobre a força do amor de Deus, essa decisão divina de nos salvar e essa preocupação de Deus conosco, nós só podemos nos render a este amor de Deus, nos entregar a este amor, nos abandonar nas mãos de Deus e confiar, sabendo que Deus vai nos tirar das situações mais difíceis da nossa vida, das trevas, vai nos encher de luz e vai nos conduzir pelos seus caminhos de grande alegria e de grande paz. Que beleza, Dom Delson. Esse caminho que vai trilhando, que vai se abrindo a partir do nosso coração. Por isso, nesse segundo domingo do tempo comum, tempo ordinário, a segunda leitura é extraída de 1 Coríntios 12, de 4 a 11. O remo centrante, um só é o mesmo Espírito, que nos fala da diversidade dos dons, mas um só Espírito. Trata-se realmente do início de uma sequência de leituras da 1 Coríntios 12 a 15. E nestes capítulos nos está sendo remetido, nós estamos sendo levados os carismas que são diversos, mas isso não pode causar de maneira nenhuma divisão, pois tem a mesma fonte, a mesma riqueza, que é claro, procede de Deus, é o amor do Espírito Santo, mandado pelo Filho por parte do Pai. Cada cristão está com o seu dom específico, e cada dom específico está a serviço de toda a comunidade. A comunidade cristã, necessariamente, deve ser o reflexo da comunidade trinitária. E a partir dessa comunidade de amor, que une o Pai, que une o Filho, que une o Espírito. Como cristãos, nós somos todos membros de um único corpo, com diversidade de funções e de ministérios. A diversidade de dons não pode ser um fator de divisão ou de conflito, mas de riqueza para todos os dons que Deus de verdade nos concede e deve ser sempre colocado ao serviço do bem comum. O que é que o senhor pode partilhar dessa interessantíssima e profunda segunda leitura desse segundo domingo do tempo comum? A carta de São Paulo aos Coríntios nos dá, assim, indicações tão claras e necessárias a respeito dos carismas, que são tantos, e que todos têm a mesma origem. São dons do Espírito. Há um mesmo Espírito, portanto, é o Espírito que gera o carisma para cada pessoa, e cada um deve acolher o carisma como dom. Agora, tem um critério que eu julgo muito importante, este critério que nós não podemos esquecer. É que todo dom, ele é dado para ser colocado em comum, em benefício da comunidade, em benefício da igreja, para a edificação da igreja. O grande equívoco é que alguém tenha um dom dado por Deus e usufrui esse dom como coisa própria para a autoestima, a autorrealização, para encher-se de vaidade, de orgulho, porque eu sou tal, eu faço essas coisas, eu sou capaz disso. Quando alguém se coloca
desse jeito, fazendo do seu dom, do seu carisma, algo pessoal e não um dom recebido de Deus, ele realmente vai perder a sua força e a sua eficácia. O critério para que reconheçamos que um dom de uma pessoa é um carisma é realmente que esse carisma não esteja sendo utilizado em benefícios individuais, egoístas, mas esteja sendo colocado a serviço da comunidade. E são muitos os dons, e cada um tem determinados dons e carismas. E ninguém tem todos os dons. Deus é sábio e Deus não iria dar todos os dons para a mesma pessoa. Às vezes, com um dom, a pessoa já se sente superior às outras e mais importante, estrela, que quer brilhar como se esse dom fosse coisa própria. Quanto mais se Deus concedesse todos os dons a uma única pessoa. Então, o Espírito Santo vai distribuindo, de acordo com as necessidades da comunidade, os dons. E quando esses são colocados a serviço da comunidade, eles tendem a crescer, a se aprimorar, a se desenvolver e a exigir mais e mais daquele que recebeu o dom. E por isso, São Paulo, ajudando a comunidade dos Coríntios, que era uma comunidade rica, com tantos dons, tantos ministérios, mas que também tinha muitos problemas, justamente por causa de que muitos não enxergavam que esses dons fossem para serem colocados em comum e estavam transformando em um negócio pessoal, e isso é realmente contrário ao Espírito Santo. Eu diria, Padre Sandro e todos que nos acompanham, que os dons recebidos de Deus, eles devem ser colocados a serviço da comunidade e ser confrontados, portanto, com esse critério de que está a serviço do bem comum e não a serviço da família, a serviço de algumas pessoas. Não, é do bem comum de todos. Esse critério, ele é precioso, ele é valioso e nós devemos sempre colocar para sabermos se aquilo que a pessoa está realizando é realmente um carisma dado pelo Espírito Santo ou é alguma coisa da própria pessoa que é inteligente e que faz as suas leituras e depois faz as suas comunicações, mas sempre colocando em foco, né, a própria pessoa. Eu creio que o exemplo que nós vimos no domingo passado de João Batista é um exemplo de alguém que tinha muitos dons e que ele colocou a serviço da construção do reino, desaparecendo para que o Jesus Cristo aparecesse. Quem tem seus dons, esses dons devem ser colocados a serviço da comunidade, de acordo com a necessidade das pessoas, mas quem deve aparecer e brilhar é sempre Jesus Cristo, porque nós fazemos tudo em nome do Senhor, não em nome próprio. Aquele que faz algo em nome próprio não é igreja, é pessoa individual, mas aquele que trabalha como igreja, ele realiza sempre as coisas em nome de Jesus e por amor e para o crescimento da comunidade, sempre para o crescimento das pessoas, das outras pessoas. Esse critério é fundamental e realmente quem ama se esquece. Quem ama diminui para que os outros cresçam. Quem ama se preocupa, em primeiro lugar, com o bem-estar e as necessidades das outras pessoas, principalmente dos mais pobres, dos mais necessitados. Eu até tenho dito a tantos aqui em João Pessoa
principalmente os fundadores de comunidades novas, que um critério muito importante para dar credibilidade às comunidades, aos seus carismas, é que haja esse trabalho social, esse olhar para os pobres e os necessitados. Se uma comunidade não tem esse trabalho com os pobres, e ela vai ser sempre interrogada se aquilo é uma coisa para o bem da comunidade, o bem comum, ou é uma coisa mais pessoal. Por isso que eu louvo a Deus pelas comunidades novas que fazem tanto no trabalho social, nos abrigos, no cuidado das crianças, nas pastorais, na pastoral carcerária e pastoral da criança, todas as pessoas das comunidades que se envolvem nessas pastorais, que cuidam das pessoas, um sinal de que os carismas, os dons estão sendo bem utilizados e de acordo com a moção do Espírito Santo. Beleza, Dom Delson. Palavras profundas o senhor trouxe, porque todo carisma não é para si, mas todo carisma é para descobrir Jesus Cristo nos pequenos, inclusive, como o Papa Francisco tem dito, também nas periferias existenciais, todos aqueles que trabalham com depressivos, ansiosos, pensamento suicida, além, evidentemente, de todo o trabalho que o senhor citou tão bem, que é o trabalho das periferias geográficas. Mas, essa semana, minha gente, especificamente quarta-feira, dia 15 de janeiro, lá no ano de 1975, entrou para a Ordem Franciscana o nosso querido arcebispo Cefrade. E ele fez, na última quarta-feira passada, dia 15 de janeiro, 50 anos como frade capuchinho. Qual é o segredo, Dom Delson, de conseguir essa estabilidade, já que a gente estava falando de carismas, já que a gente estava falando de doação, desse amor de Deus que nos escolhe, nos dá um caminho, uma mediação para nos ajudar na salvação, como os carismas, como o carisma franciscano. E o senhor está celebrando essa semana 50 anos de frade franciscano, que aconteceu dia 15 de janeiro de 1975. Padre Sandro e todos que nos acompanham, eu só lembro de uma coisa, que eu entrei na ordem dos frades menores capuchinhos, que é uma ordem franciscana, para viver o estilo de vida de São Francisco de Assis e servir a igreja. E isso era o motivo da minha alegria, o motivo do meu compromisso como cristão, como religioso, e foi o que eu sempre tentei fazer. Evidentemente que a distância do que eu vivi até hoje para São Francisco de Assis foi muito grande, né? Mas é sempre um exemplo, um modelo que nos provoca, que nos estimula na vida. E servindo a igreja, a ordem, onde os superiores me designavam, mas também nesse período, apenas com 32 anos, já fui escolhido para ser provincial, fui por 4 vezes, fui formador, trabalhei na comunicação e emissora de rádio, e trabalhei na Cúria Geral, e depois já quase 20 anos que sou bispo, estou para fazer 20 anos de ministério episcopal, sem perder este jeito franciscano, porque para mim é uma identidade que eu adquiri na minha formação. Entrei com 12 anos no seminário. Beleza. E o tempo passou muito rápido. Quando a gente olha, já 50 anos, meu Deus do céu, como passou. Na verdade, eu não vi passar esse tempo todo não, Padre Sandro. Eu creio que Deus vai nos conduzindo e a gente vai fazendo aquilo para o qual a gente se consagrou, né? A vida comunitária, a vida de oração, a vida missionária, os serviços na igreja, e
a vida é muito cheia, porque o povo de Deus nos solicita, a igreja necessita, a gente não tem muito tempo a perder com outras coisas, e um tempo bem cheio, bem preenchido, onde as nossas energias vão sendo colocadas, e aí também vai crescendo, vai amadurecendo, vai encontrando também muito apoio dos irmãos, das comunidades, e a gente vai vivendo. Eu creio que o segredo é estar bem, estar em paz, estar feliz e servindo, encontrar a alegria de servir. Isso é o que sempre me motivou, e independente do tipo de serviço, onde a ordem precisasse, eu aprendi na minha formação que a gente deveria estar preparado para tudo. Onde a ordem precisasse, a gente devia ir. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo nesses 50 anos. A igreja foi pedindo também, e terminei no ministério episcopal, que tento fazer, dentro das minhas condições, o meu melhor possível, mas sempre em paz, sabendo que é o Espírito Santo quem nos conduz, quem nos guia, e a gente deve colocar a nossa energia, os nossos dons, como estávamos refletindo, a serviço do bem comum. É isso que tento fazer cada dia. Que beleza, Dom Delso. Impressionante, abençoado, aniversário de 50 anos. Benditos são aqueles, né? Como dizia Dom Helder Câmara, graça é começar, graça é continuar, mas a maior de todas as graças é nunca desistir. E o senhor tem testemunhado isso nessa luta, nesses 50 anos de frade, capuchinho, franciscano, e iluminando, consolando, fortalecendo toda a Diocese da Paraíba e, como sempre, trazendo e emitindo o carisma franciscano, que é sempre de contemplar no outro algo de bom e ver perspectivas novas. Suas palavras finais, Dom Delso. Gostaria de, antes da bênção final, pedir que continue rezando por mim, pela minha vida religiosa, pelos meus votos de obediência, pobreza e castidade, e pelo meu serviço ministerial como bispo aqui da Arquidiocese de João Pessoa, na Paraíba, e servindo com alegria, que eu não perca essa alegria de me colocar sempre à disposição da igreja enquanto tiver forças para bem exercer esse ministério tão especial na igreja, que é o episcopado. E confio nas orações de vocês. É muito importante não somente a minha própria oração, mas a oração de todos os amigos, de todos aqueles que eu sei rezam diariamente por mim, porque sabem que a minha missão é grande, é difícil, e que Deus nos acompanhe, nos ilumine e nos fortaleça sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente aniversário de 50 anos de frade para o Senhor, nessa fidelidade, emanando o carisma franciscano, especificamente os capuchinhos. E eu quero também dizer para você, vamos rezar pelo nosso arcebispo, seja qual for a missa que você for hoje, comungue por ele, peça fortaleza para ele, sabedoria para conduzir nossa arquidiocese. Um excelente domingo para você, lembrando que na Basílica tem missa às 9 horas e na Consolação às 11 horas da manhã. Um excelente domingo, fiquem todos com Deus.